Olá, bom dia, alunos do terceiro ano A, B e C. Tudo bem com vocês, queridos e queridas? Espero que estejam bem, sim. Nós estamos aqui para mais uma videoaula do componente curricular de Geografia. Nós estamos neste dia maravilhoso, nesta quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Que legal que nós estamos aqui, não é, pessoal? Isso significa que nós estamos bem, que nós estamos vencendo os desafios. Isso significa que nós estamos com saúde, não é isso? Quantas pessoas gostariam de estar ao nosso lado? Quantas pessoas gostariam de estar fazendo o que nós estamos fazendo? Às vezes a gente reclama que é muita atividade, que é muito cansativo, mas a gente tem que ver uma coisa que é fundamental, pessoal, que nós estamos com saúde. Graças a Deus nós já estamos aí com mais de 8 meses de pandemia, não é? Mas nós estamos aqui, certo? Quem já pegou Covid, quem já ficou bom, não é? Mas está aqui. Tia Yolanda, Covid passou pela tia Yolanda, mas ela já foi embora, graças a Deus, não é? E a tia Yolanda está aqui com vocês, muito feliz, porque eu estou viva, não é? Porque Deus me permitiu viver. E eu também estou muito feliz, porque eu sei que cada um de vocês está aí na sua casa bem, tá legal? Então, pessoal, nós vamos iniciar hoje a nossa aula de Geografia com a correção da página 273, do exercício anterior. Olha aqui, tá certo? Vamos pegar o nosso lápis e a nossa borracha. Caso você tenha acertado, passo certinho. Caso você tenha errado, é hora de registrar o certo, tá legal? Apaga e faz a correção, beleza? Vamos lá. Escreva 3 elementos naturais que estão relacionados nas paisagens das fotografias a seguir. Por exemplo, na primeira imagem, o que é que eu tenho? Eu tenho 3 elementos, certo? A tia Yolanda vai dizer, eu tenho vegetação, não é isso? Tem o que mais? Aquilo que nós respiramos. Eu tenho ar e eu tenho outro que a gente vê lá no céu, branquinho, que são quem? As nuvens. Tia, e as nuvens são recursos naturais? São, sim. Muito bem. E na segunda imagem, o que é que eu observo? Primeira coisa nós temos que ter, aqui está vendo, é uma cachoeira. Então, ela é representada pela água. Show de bola, não é? Depois, o que é que eu tenho? A água tem as rochas. Depois está caindo. Aonde? No solo. E nós temos também, mais uma vez, o ar. Se você tiver colocado, não é, alternativas diferentes, tudo bem. Tia Yolanda viu que você fez algumas diferentes, mas que não estão erradas, desde que não fujam do padrão de recursos naturais. Tá legal? Agora vamos na página 274. Vamos ler comigo o título da nossa matéria de hoje. Leiam comigo. Os elementos da natureza são o quê? São recursos para o ser humano. Olha aí. Os elementos da natureza. Quais são os elementos da natureza? Solo, água, vegetação, ar, nuvem, não é? Eles são recursos para o ser humano. E para que o ser humano utiliza esses recursos? É isso que nós vamos ver, tá bom? Muitos elementos da natureza são utilizados pelo ser humano como recurso para desenvolver atividades econômicas e atender às necessidades. A tia Yolanda vai apagar aqui, ó, tá bom? Vegetação, foi o que a gente já respondeu. E aí a gente vai para poder fazer algumas anotações. Legal? Vamos lá. Desenvolver e atender às nossas necessidades. A água, por exemplo, qual é a importância da água para o ser humano? Ela é um recurso importante, utilizado para diferentes finalidades. Uma delas é para nós bebermos, outra para regar as plantas, outra para fazer a nossa higiene e também para saciar a sede dos animais. A gente também
também utiliza a água dos mares e dos rios, né? Como via de transporte e como fonte de alimento. Por que, pessoal, que a gente diz que é via de transporte e fonte de alimento? Porque muitas mercadorias elas são transportadas pelas águas. E outra fonte de alimento é porque muitas pessoas utilizam a água, não é? Para pescar os peixinhos que tem lá e serve de alimento, tá certo? Na próxima página, a água é utilizada na agropecuária. Olha, gente, a palavra agropecuária, a gente vai separar aqui, certo? Pecuária. Quando eu junto isso aqui todinho, dá uma palavra, agropecuária. Agro vem de agricultura e pecuária, né, de criação de animais. Então, quando eu falo agropecuária, significa que a água está sendo utilizada tanto na agricultura quanto na pecuária, tá certo? Porque muita gente pergunta assim, tia, que nome grande, não é? Aí a tia vai aqui explicar essa partezinha, tá legal? Saber nunca é perder, não é? Então vamos lá, na agropecuária, a água é usada para a irrigação das lavouras, certo? Para cuidado com os animais. Tá aqui, ó, que plantação linda, né, gente? As plantas, elas estão sendo irrigadas, né, as plantas do campo, irrigadas pela água, certo? Nas indústrias, além de estar na fabricação de diferentes produtos, como os sucos, os refrigerantes, a água é utilizada no processo de lavagem de máquinas e matérias-primas, que podemos observar na fotografia. Então, gente, olha, a água ela é essencial. Eu costumo dizer que a água ela é um dos recursos mais importantes mesmo, não é? Outra vez eu falei que o ar ele era muito importante, mas a gente tem o ar artificial, não é isso? Então, vamos lá. Você já havia pensado em como os recursos da natureza estão presentes no seu dia a dia? Com os colegas, com a professora, com os seus pais, citem diferentes atividades utilizadas no seu cotidiano que são possíveis fazer com a presença desses recursos. Por exemplo, não é? O ar. O que eu posso fazer no meu dia a dia com o ar? Respirar, não é? Com a água, tomar banho, lavar roupa. O que mais? Por exemplo, com o solo. O que eu posso fazer com o solo no meu dia a dia? Plantar, né? Plantas frutíferas, não é isso? Árvores que nos dê sombra, tá legal? Agora, na página 276, que você já vai iniciar a atividade de casa, olha, de casa será a página 276, 277, 280 e 281. Ou seja, as explicações ficam na videoaula, certo? E as atividades escritas ficam para casa. Então, vejam só. Tia Yolanda vai explicar cada questão. Fiquem atentos para poder fazer atividades. Observe as fotografias a seguir. Depois escreva o nome do recurso natural que elas representam e 2 exemplos de como eles podem ser utilizados pelo ser humano. Por exemplo, a gente tem aqui uma vegetação, não é? Qual é o recurso natural? Vocês podem colocar vegetação ou formações vegetais, tá certo? Aí ele diz a utilização. Para que essas aqui são árvores de grande porte, certo? Utilizadas principalmente para fazer esse material aqui, ó, caderno. Então, gente, as árvores, elas podem ser utilizadas para fazer o quê? Elas podem ser utilizadas na produção de papéis, na produção de móveis, de lápis. É isso que a tia Yolanda vai dizer, tá certo? Deixa a tia Yolanda recapitular novamente. A primeira imagem, ela mostra um recurso natural. Que recurso natural é esse? Vegetação ou formações vegetais. Como ocorre a sua utilização? Para que eu utilizo essas vegetações?
Eu utilizo na produção de móveis, na produção de papéis e na produção de lápis. Tá certo? Entendido? Agora vamos para o segundo. O recurso natural. Qual é o recurso natural mostrado na imagem? Você vai lá e coloca. É ar? É água? É solo? É o quê? Você vai colocar. E aí você vai te dizer a utilização desse recurso. Ela é utilizada para quê? Vou dar só uma dica para vocês, ó. Aqui todas são dicas dela, ó. Aí vocês escolhem, tá bom? Já na outra página, 277, diz assim, recurso natural. Que recurso natural é esse? É o ar? É o solo? É a água? Qual é o recurso natural? Qual é a utilização desse recurso? Eu uso esse recurso aqui, certo? Ele é, vou dar uma dica, ele é um solo, mas ele é preto. Ele é um pouco escuro aqui. Então, ele é solo, aí você bota barra argila. Para que ele é utilizado? Para fazer tijolo, para fazer cerâmica, para fazer canecas e etc. Tá bom? Desenhe um recurso natural utilizado em seu dia a dia. Depois escreva o nome do recurso e sua utilização. Você vai desenhar. Tia, eu vou desenhar o sol. Um sol bem bonito. Aí você desenha o sol. O recurso natural que você desenhou? Sol. Qual é a utilização do sol para a sua vida? Para o seu dia a dia? O que você faz com ele? Para que ele é usado? Tá certo? É uma dica, mas se você quiser desenhar outro, sem nenhum problema. Agora vamos partir para os recursos naturais renováveis e não renováveis. Tá certo? Recursos naturais. Aí a gente vai colocar aqui. Renováveis e não renováveis. Pronto? Vamos lá. Os recursos naturais renováveis, eles são recursos como a água, a vegetação, pois ao serem utilizados pelos seres humanos, eles podem ser repostos. Exemplo, quando eu utilizo uma árvore, certo? Eu utilizo uma árvore e daí depois ela pode ser renovável, por quê? Porque eu posso replantar ela, né? Porque eu posso aguar, ela pode renascer, entenderam? Então vamos lá. Alguns elementos naturais, como a água, a vegetação, após serem utilizados pelo ser humano, eles podem ser repostos espontaneamente pela própria natureza ao longo do tempo. Esses elementos são chamados de recursos naturais renováveis. Já está dizendo renováveis, aqueles que se renovam, certo? Muitos rios brasileiros são utilizados para o abastecimento de água dos municípios. O Rio Paraíba do Sul, retratado na fotografia, abastece o município de Guararema, no estado de São Paulo. Mas aí, a partir do momento que essa água é utilizada, ele vai se renovando, certo? De acordo com a natureza, pela própria natureza. No entanto, a natureza é capaz de renovar esses recursos e as condições do ambiente foram adequadas. Tá bom? Agora, já entenderam? Recursos naturais renováveis são, por exemplo, o solo, não é? A água, o que mais? A vegetação, e etc. Certo? Os recursos naturais não renováveis, eles são aqueles que já está dizendo, não se renovam. Na natureza também existem elementos que levam centenas de milhões de anos para se recomporem novamente, por se formarem em um período de tempo muito maior do que a vida do ser humano. Esses elementos eles são chamados de recursos naturais não renováveis. Ou seja, pessoal, os recursos naturais não renováveis, eles trabalham, né? Eles custam muito a se renovar. Por exemplo, eles podem levar uma vida inteira. Então a gente costuma dizer que eles não são renováveis.
Porque eles podem até, por exemplo, até o fim da minha vida, eles não se renovarem. Então, eles são chamados de recursos naturais não renováveis. Esses recursos podem se esgotar se forem explorados sem controle pelo ser humano, pois a natureza não consegue fazer sua reposição rapidamente. Eu vou dar aqui um exemplo, não é? Dos recursos naturais não renováveis. São as jazidas, certo? Aqui, as jazidas, elas são, não é? Lugares em que se explora o ouro, certo? Vocês sabem que todo mundo quer ouro, não é? Os garimpeiros, as pessoas mais nobres, então querem ouro. Se você explorar esse recurso aqui até acabar, não tem como o ouro se renovar, não é? Não tem como o ouro se renovar. O ouro, ele vai ser reinventado para fazer outros objetos, mas para ele se renovar na própria natureza, não. É o caso também do petróleo, certo? O petróleo, ele tem uma fonte segura, mas se eu explorar ele sem nenhuma cautela, né, sem nenhum cuidado, ele também não vai se renovar, certo? Por isso que existe todo um controle, existem leis, não é? E aí, entre os recursos naturais não renováveis, a gente tem aqui alguns exemplos: o ferro, a prata, o ouro, o carvão mineral e o petróleo. São alguns, tá certo? O petróleo é um recurso natural não renovável, pois leva aproximadamente 250 milhões de anos para se formar. Muitos produtos são fabricados com base no petróleo e intensamente utilizados em nosso dia a dia. Podemos citar a gasolina e o óleo diesel, que abastecem os automóveis. Do petróleo também são produzidos alguns tipos de plásticos, como os que fabricam copos, brinquedos e outros objetos. Interessante, não é? Aí vocês vão lá na atividade da página 280 até a 281. Bom, a tia vai apagar aqui para a tia poder explicar bem direitinho a atividade para você não ficar sem fazer, tá bom? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Ó, eu tenho aqui, certo, a imagem de um caderno. Não é isso? Um caderno? Olha aqui o caderno da tia, olha como é bonito. Certo? Tá bem aqui meu nome. Eu vou botar aqui. Certo? Aqui é o meu caderno. Aí ele diz assim, eu vou ler, certo, o enunciado da questão. Observe os materiais escolares retratados nas fotografias a seguir. Escreva qual o principal recurso natural necessário para a produção de cada um deles. Depois, classifique esse recurso em natural renovável ou não renovável. Caso seja necessário, realize uma pesquisa. Por exemplo, o meu objeto aqui é um caderno, certo? Aí ele me pergunta qual é o material que eu utilizo, não é? Com esse caderno, o que eu posso fazer aqui? Qual é o recurso natural? Para mim fazer o caderno, eu utilizo o que, pessoal? O caderno ele é feito de papel, é isso? Então eu utilizo o que? Qual é o recurso natural que eu utilizo para fazer o papel? A tia Yolanda falou lá anteriormente. Eu utilizo a madeira. Aí você vai escrever. O recurso natural é a madeira, certo? Depois, o que ele é um recurso natural renovável ou não renovável? A madeira é um recurso natural renovável ou não renovável? Ele é um recurso natural renovável.
Então, você vai escrever o nome do material, não é? O nome do recurso da natureza e vai dizer se ele é renovável ou não renovável. Tá bom assim? Depois você vai usar a régua, não é? A régua. Qual é o recurso natural que eu uso para fazer a régua? Plástico. Mas o plástico ele é feito de petróleo. Aí você vai lá e coloca plástico / petróleo. Ela é um recurso, o petróleo é um recurso natural renovável ou não renovável? Aí você vai dizer. O giz de cera ele é feito a partir da parafina. A parafina ela vem do recurso natural petróleo. Ela é petróleo, é um recurso natural renovável ou não renovável? Também vai escrever. Agora vamos no número 2. Pinte os quadros de acordo com a classificação do recurso natural utilizado na produção de cada objeto. Se necessário, realize uma pesquisa. Por exemplo, de verde, você vai pintar o recurso natural renovável. De vermelho, o recurso natural não renovável. Nós temos aqui um par de alianças de ouro. O ouro, ele é um recurso natural renovável, que se renova, ou ele é um recurso natural não renovável, que demora milhões de anos para se renovar? Então, ele é um recurso natural não renovável. Você vai pintar o quadrinho de vermelho. Tá legal, pessoal? Entenderam? Pronto. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Qualquer coisa, a tia Yolanda está à disposição. Realizem as atividades sem deixar nenhuma questão em branco. Não está entendendo? Pergunta, tá certo? Mas se esforça também, tá legal? Até a nossa próxima aula e fica com Deus. Realiza e me faz a devolutiva. Tchau!